Seja bem-vindo a mais uma Assembleia Geral. O Primeiro-Ministro aponta o emprego como uma prioridade do Governo. Esta tarde, no debate do Estado da Nação, Passos Coelho pediu mesmo um compromisso nacional em torno deste objetivo. No discurso de abertura, o chefe do Governo falou nas mudanças destes 3 anos que transformaram Portugal num país melhor. Já a oposição sublinhou as desigualdades que resultaram do programa de ajustamento. Foi a lembrar o passado que o Primeiro-Ministro deu o arranque no debate do Estado da Nação. Passos Coelho disse não ao facilitismo e à irresponsabilidade que nos últimos 10 anos colocaram o país nesta situação e apontou o que depois de 3 anos de trabalho do Governo está agora, no entender de Passos, melhor. O crónico desequilíbrio externo passou a sólido excedente, ainda que com flutuações naturais. A acumulação de dívida externa, ano após ano, dá agora lugar a uma economia com capacidade de se financiar e de melhorar a sua posição externa. O déficit orçamental do Estado é menos de metade do que era e a reduzir-se de forma progressiva. Depois de feito este trabalho, o Governo tem no emprego a prioridade e, para isso, Passos pede um compromisso nacional. Queremos derrotar o desemprego que a falta de competitividade e o modelo económico anacrónico geraram. Para o alcançarmos, precisamos de fazer deste objetivo para os próximos anos um verdadeiro compromisso nacional, um projeto de concertação nacional que envolva os parceiros sociais, a sociedade civil e os agentes privados. O Primeiro-Ministro trouxe ao debate este compromisso nacional em torno do emprego e o principal partido da oposição tem para a troca 5 propostas para recuperar a economia. Aumento do salário mínimo nacional. Acabar com a contribuição extraordinária de solidariedade. Terceiro, pagar todas as dívidas do Estado. Sempre que houve necessidade de acudir aos bancos, não faltou dinheiro. Agora que há dinheiro porque os bancos não precisaram dele, o senhor tem a responsabilidade de injetar esse dinheiro na economia e pagar as dívidas às empresas. Quarto, reduzir o IVA da restauração para a taxa intermédia dos 13%. E por último, dinamizar a economia através de investimento público. A luta interna no PS também teve tempo de antena no Parlamento. O Primeiro-Ministro diz-se preocupado com a situação e pediu respostas aos socialistas. Está ou não está o Partido Socialista convicto hoje, como estava quando ratificou o Tratado Orçamental, de que sem disciplina das finanças públicas não é possível partilhar uma mesma moeda? Está ou não está o Partido Socialista comprometido com as regras que estão nesse tratado? No debate desta tarde, enquanto o Governo mostrava um país melhor, a oposição destacava o contrário e dava conta das consequências do programa de ajustamento. Nestes 3 anos, o senhor destruiu 3 gerações de portugueses. A geração dos avós, a geração dos pais, a geração dos filhos. É ou não verdade que os 2 problemas da dívida, do déficit, o alfa e o ômega das razões invocadas para aceitar a intervenção externa não foram resolvidos e, no caso da dívida, foi mesmo agravada? A austeridade é feita em nome da dívida e é feita em benefício dos mercados. E essa é a opção do Governo, essa é a escolha do Governo. Nunca quem trabalha e vive em Portugal pagou tanto para ter tão pouco do Estado. Como é que se explica, nestes 3 anos terríveis, que toda a gente os qualifica assim, as grandes fortunas, as grandes riquezas em Portugal tenham aumentado e os portugueses, na sua generalidade, empobreceram? Apesar da radiografia da oposição, o Governo não desarma e quer continuar com as reformas que, considera a maioria, vão tornar Portugal um país melhor. Se quiser participar no programa Assembleia Geral de hoje, basta ligar o número de telefone 21 323 6898 e responder à pergunta: como avalia o Estado da Nação? Também pode deixar o seu comentário no site www.economico.pt, através do e-mail assembleiageral@economico.pt ou ainda na nossa página do Facebook do Diário Económico. E para comentar o tema de hoje, conto, como é habitual, às quartas-feiras, com Carlos Paz. Muito boa tarde. Boa tarde, Eduarda. Temos aqui um debate da nação que já vai longo e ainda se vai prolongar. Um debate que vai durar mais do que 3 horas, está previsto para 3 horas e meia. Comecemos pelo início.
O Primeiro-Ministro relembrou o passado e foi isso que deu arranque ao debate da nação. Disse não ao facilitismo e à irresponsabilidade que nos últimos 10 anos colocaram o país nesta situação. E diz que depois de 3 anos de trabalho o Governo está melhor. Está? Ou não? Vamos lá ver. É difícil responder à pergunta e vou tentar parti-la em bocadinhos e tentar responder em bocadinhos. Eu, se fizesse comentário político, começava por não faço política, percebo pouco, mas começava por perguntar ao Sr. Primeiro-Ministro porque é que ele falou dos 10 anos. É porque 10 anos estamos a falar dos 7 anos de PS, mais dos 3 anos de PSD, CDS, ou seja, dos governos de Durão Barroso e Santana Lopes, que são só 2 dos candidatos do PSD à presidência da República. Portanto, é uma pergunta que os politólogos deveriam atirar ao Sr. Primeiro-Ministro agora, é se vai propor algum deles, porque está a envolvê-los neste descalabro que ele chamou de irresponsabilidade e facilitismo. Ora, não olhando para o passado, e no passado temos de concordar, aliás, várias vezes o citámos aqui, houve realmente muito desmando nas contas públicas, vamos olhar ao tempo a que estamos a viver, e para olharmos para o tempo a que estamos a viver, nós devemos olhar essencialmente em 4 grandes perspectivas. O PIB ele próprio, que é um indicador económico por si só, as finanças públicas, e aqui estamos a falar de déficit e dívida, a economia, o estado geral da economia e o estado social do país. Portanto, vamos dividir estas 4 coisas. E se falarmos do PIB, no fundo é o conjunto de riqueza gerada no país, é a forma simples de o definir. O que podemos dizer é que esteve sempre permanentemente em queda até meados de 2013, aparentemente recuperou ligeiramente até ao final do ano, está de novo em queda. Isto em termos económicos chama-se um W, ou seja, é uma evolução em que é duplo V, cai muito, sobe um bocadinho, recua outra vez e volta a subir. O que significa que há de voltar a subir um dia, não sabemos quando, mas há de voltar a subir um dia, e estamos naquilo que se chama o vale do desespero, ou seja, aquele meio ano, ou seja, aquele semestre de 2013 que parecia que estava a crescer, o primeiro semestre de 2014 demonstra-nos o contrário. E, portanto, de facto, não foi uma recuperação em V, mas sim em duplo V, o que significa que neste momento estamos ainda em baixo e iremos estar em baixo por muito mais tempo. Ou seja, quando olhamos para o estado do país, ou para o estado da nação, usando o nome do debate, na perspectiva do PIB, o que temos que dizer é que estamos mal. Ponto. Temos algum caminho de crescimento? Temos. Eu já aqui uma vez no programa tive a hipótese de explicar isso. Nós não mexemos na estrutura da nossa economia e, portanto, como não mexemos na estrutura da nossa economia, o nosso PIB potencial está barrado, não o aumentamos, ele continua a ser o mesmo. O que fizemos foi cairmos muito o PIB real. E ao cair muito o PIB real, o que vai acontecer é que, quando começar a recuperar, pelo menos até 2007, 2008, a gente vai conseguir crescer outra vez. Não se sabe exatamente quando, mas pelo menos até ao valor de 2007, 2008 vamos conseguir recrescer. O que significa um recrudescimento do país em pelo menos 20 anos. Ou seja, o espaço de decrescimento, o vale do desespero e depois o espaço de crescimento são 20 anos para recuperar o que já tivemos no passado em algum momento. E, portanto, do lado do PIB estamos conversados, estamos pior. Ou seja, à sua pergunta sobre o estado da nação, aqui, neste campo em particular, estamos pior. Depois falemos das finanças públicas, e nas finanças públicas estamos empatados. Ou seja, há 2 grandes indicadores de finanças públicas, o déficit e a dívida, são os 2 grandes. E nestes 2, o que é que se passa? O que se passa é que o déficit realmente melhorou, e bem, atenção, sublinhamos, melhorou e bem, e, portanto, é algo que é positivo e devemos continuar a lutar por isso. Eu relembro às pessoas sempre, aliás, cada vez que se ouve falar das críticas ao famoso tratado orçamental, eu costumo lembrar esse pormenor, é que cada milhão que a gente chegar ao fim do ano em déficit é um milhão que tem que pedir emprestado. Um milhão que tem que pedir emprestado não é só o problema de o ter de pagar um dia mais tarde, é que vai ter de o pagar e vai ter de pagar os juros até o pagar. E, portanto, significa que enquanto tiver déficit, nem que seja de €1 só, não pode estar descansado. Portanto, este é um tema que temos de sublinhar para as pessoas perceberem. Esta ideia de que a austeridade se deve ao Pacto Orçamental não é verdade. A austeridade deve-se a muitas outras coisas, não é ao Pacto Orçamental. O Pacto Orçamental contribui para o equilíbrio das finanças públicas, não mais do que isto. E, portanto, quando falamos de déficit, aqui a coisa melhorou. Portanto, eu dizia que nas finanças estamos empatados, nos 2 indicadores, um para o lado melhor, o déficit, o outro, a dívida pública, está um perfeito absurdo. É um disparate autêntico.
E é um disparate autêntico, atenção. E aqui convém referirmos algo que é muito importante. Há pelo menos 10% da dívida pública que nós temos que não é verdadeira, é falsa. Okay? Foi dívida contraída ao longo destes últimos 3 anos para criar o tal mielheiro para a famosa saída limpa. O que vai acontecer é que vai permitir ao Governo que a dívida pública entre janeiro e outubro de 2015, relembrem, em outubro temos eleições, entre janeiro e outubro de 2015 a dívida pública vai cair 10%. E o Governo vai poder vangloriar-se que também aqui já estamos a conseguir. Mas é mentira, porque ela hoje está grande demais, inutilmente. O dinheiro está depositado no Banco Central Europeu, a render zero. Portanto, é inútil aquilo que andamos a fazer. Estamos a pagar juros e muito. Falamos de valores absolutamente astronómicos. São cerca de 700 milhões de euros por ano, só o deste bocado. Portanto, só o deste bocadinho são 700 milhões de euros por ano que pagamos de juros que não precisávamos estar a pagar. E eu lembro que poupanças como, por exemplo, estas que ontem foram vangloriadas, que são as poupanças no rendimento social de inserção e no complemento de solidariedade para idosos, nestes dois, as poupanças nestes dois são para aí 10% dos juros desta tranche. Ou seja, 1% dos juros totais. Ou seja, é um verdadeiro absurdo o que está a passar, com a dívida. Vamos só ouvir o nosso primeiro telespectador, Álvaro Pereira, que nos liga de Santo Tirso, tem 57 anos, é técnico oficial de contas. Muito boa tarde. Boa tarde, como está a senhora jornalista e senhor professor? Eu só queria fazer aqui 2 ou 3 intervenções, porque por nós técnicos demorei muito tempo, com certeza, a comentar, eu fiz só aqui algumas anotações. Ora, comecemos por o Estado da Nação. O Estado da Nação é muito fraquinho e quando eu vejo, digamos, um lavar de roupa suja na Assembleia da República, em que as pessoas se agredem e dizem que a culpa é dos antecessores, é do Partido Socialista, e outros dizem, dá a impressão que o PSD nunca governou. Nós tivemos um primeiro-ministro do PSD que abandonou o país, disse que Portugal estava de tanga. Portanto, digamos, ele não soube enfrentar as coisas. A postura da Assembleia é muito fraquinha da nossa classe política e principalmente do Primeiro-Ministro Passos Coelho. Fala-se aí na reestruturação da dívida, que foi aquilo que o FMI disse, se calhar teria sido melhor. Mas quer dizer, viu algum documento? O FMI quando fala não é preciso documento, que eu também nunca vi documento nenhum que o FMI impusesse tamanha austeridade, e já o disse muitas coisas, e afinal o Primeiro-Ministro foi com austeridade muito maior e acreditava sempre no tudo, cegamente naquilo que o FMI dizia, e não quis acreditar numa situação. Para lembrar, em relação à banca, digamos, os portugueses devem estar um bocado, digamos, apreensivos com esta situação. Porque se hoje para amanhã a senhora ou o senhor professor tiver muito dinheiro na banca ou que saia €1 milhões, a senhora não vai receber o dinheiro todo, os 20 milhões ou 15 milhões ou o que é. Não vai fazer uma cova em casa após guardar. O senhor vai receber uma transferência na sua conta e não sabe a salvaguarda de quem o possa ter. Porque esta coisa da banca, digamos, vai ser mais um fiasco no Banco Espírito Santo, e isto vai cair para cima dos portugueses. E, portanto, outra coisa que eu queria dizer é em relação, quando se fala alguma coisa e o Primeiro-Ministro começa a rir, e ele não tem postura nenhuma. Ele só é Primeiro-Ministro porque fez uma coligação com o CDS-PP, porque senão ele já tinha ido à vida há muito tempo. E vou-lhe dizer isto muito honestamente, ninguém o queria para empregado, e ele está a preparar uma situação para se meter em algum organismo do Estado, porque tenho a certeza absoluta que para empregado ninguém cria uma pessoa daquelas. E, portanto, que tenham mais um bocado de respeito pelos portugueses, que falem as coisas sérias, que não fujam às questões, que é aquilo que eles fogem. E, portanto, eu vejo Luís Montenegro e Companhia Limitada, quando fala da oposição, a rir-se, a sorrir um para o outro. Não pode ser, temos que levar as coisas a sério neste país. Este país não está para se rir, está para levar as coisas seriamente. Era aquilo que eu gostava de deixar na minha intervenção. Muito obrigado. Muito obrigada pela sua opinião. Ficamos aqui também com mais um comentário do Facebook. José Rodrigues diz-nos que a crise deste país só acaba com um governo que garanta a estabilidade. E não estou a ver este governo a ter essa estabilidade e a criar estabilidade, porque este governo não tem palavra. Aliás, nem o próprio Presidente da República tem estabilidade para governar neste país. Vamos
Vamos agora em direto para a Assembleia da República, onde o Ministro Pires de Lima, o Ministro da Economia, encerra precisamente este debate sobre o Estado da Nação. Após mês, trimestre após trimestre, e situa-se agora nos 14,3%. Estamos ainda longe de ter um nível socialmente aceitável e sustentável de desemprego, mas estamos no caminho certo. A recuperação da nossa economia, alicerçada em 3 motores, exportações, consumo privado e, sobretudo, retoma do investimento, alimenta a convicção de que o desemprego, que é a maior chaga da nossa sociedade, vai continuar gradualmente a diminuir. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, fomos capazes no último ano de gerar compromissos importantes que tiveram e têm um efeito positivo na nossa economia e na confiança dos consumidores e dos agentes económicos. É fundamental que os agentes políticos e institucionais saibam, com maturidade, com responsabilidade financeira e responsabilidade democrática, criar pontes de compromisso e de entendimento que garantam aos cidadãos, aos trabalhadores e às empresas condições para uma moderação fiscal e para um desenvolvimento mais pleno da nossa sociedade. Assim sendo, estarão criadas as condições de estabilidade para que os mercados e investidores, nacionais e estrangeiros, continuem a olhar para o país com confiança e para que os portugueses, todos os portugueses, sintam de forma mais sensível nas suas vidas os efeitos da recuperação económica. Muito obrigado. Fica então aqui encerrado o debate do Estado da Nação pelo Ministro da Economia, Pires de Lima. Carlos Paz, está encerrado o debate, depois de 3 horas, quase 3 horas e meia, tal como foi previsto. Como dizia há pouco o telespectador que nos ligou, Álvaro Pereira, este desacordo que parece não ter fim entre os vários assentos parlamentares na Assembleia da República, gera aqui também algum desconforto, nomeadamente naquilo que foi pedido por Cavaco Silva, e dar-lhe um sinal negativo ao consenso? Sim. Sim, e neste momento já não é só o desacordo entre a chamada maioria e o PS, é também o desacordo entre o PSD e o CDS dentro da maioria e entre as duas fações que estão em guerra civil dentro do PS. E, portanto, se inicialmente nós tínhamos o desacordo entre 2 grandes blocos, neste momento nós temos o desacordo entre 4 blocos e que se degladiam entre si. E vai piorar até pelo menos... Até as eleições? Pelo menos até se resolver a questão do PS. E, portanto, pelo menos até aí, esse tema vai piorar. Daí para a frente, o futuro da Deus pertence, e, portanto, é muito difícil a gente, neste momento, traçar algum cenário do que acontecerá do ponto de vista político daí para a frente. Em relação às coisas que nos disse o Sr. Álvaro Pereira, e eu tomei aqui nota de algumas, e há dois temas que ele lançou e que são pertinentes. O primeiro diz respeito à forma como estes próprios debates decorrem. E o de hoje não foi mau. Vá lá, que o de hoje não foi mau. Normalmente os quinzenais costumam ser bastante piores nesse aspecto. A Assembleia da República não consegue transmitir, não me pergunto porque onde é que está o problema, que eu também não o consigo identificar, mas a Assembleia da República não consegue transmitir ao país uma imagem de sobriedade, uma imagem de trabalho, uma imagem de envolvimento nos problemas do país. Enquanto uns falam, os outros riem, telefonam, jogam jogos no computador. Hoje uma das imagens era exatamente uma coisa dessas. Mandam bocas uns aos outros, agridem-se verbalmente e às vezes nos corredores é um bocadinho mais do que verbalmente. E, portanto, esta imagem toda que esta classe política transmite acaba, e aliás depois temos telefonemas como tivemos do Sr. Álvaro Pereira, em que chamou aquilo tudo muito fraquinho e quer dizer, e se calhar aqui a palavra fraquinho até foi comedida, digamos assim. E depois a mesma coisa nos diz o espectador que enviou via Facebook e que fala da estabilidade necessária. E aqui nós temos um problema muito sério. Vamos lá ver, o nosso modelo político, semi-presidencialista, como se chama do ponto de vista político, o nosso modelo político prevê a existência de um Presidente da República que, estando acima dos partidos e dos governos, e da própria Assembleia, obviamente, não tendo de facto nenhum poder executivo, tem o poder da palavra, tem o poder da mobilização das pessoas,
Portanto, é uma figura para a qual os portugueses se podem dirigir no intuito de algum conforto, de alguma confiança no próprio sistema. O que se passa é que a personalidade do Sr. Professor Cavaco Silva é uma personalidade diferente desta, é um homem muito vaidoso, é um político profissional, foi um político profissional a vida toda, nunca fez mais nada na vida de facto do que a política mesmo. E, portanto, ainda por cima, no início do seu mandato, toda aquela crise do BPN e a forma negativa como ele a geriu, ou seja, primeiro mentiu ao país a dizer que não tinha nenhuma relação, depois apareceram as cartas das ações, e, para todos os efeitos, a credibilidade da função Presidência da República com o Sr. Professor Cavaco Silva derreteu-se. E ele se ter derretido, neste momento as pessoas não têm mais nenhuma referência. E, portanto, quando falamos de estabilidade que necessita de mudar tudo isto. E mudar tudo isto vai acontecer em meados de 2016, após as eleições presidenciais. Portanto, ainda nos falta muito para chegar lá. E o meu problema é que eu começo a olhar para os números e começo a dizer que nós não conseguimos chegar a meados de 2016. O problema base é esse. Há bocadinho eu estava a dizer, quer dizer, em termos das finanças e do déficit, estávamos como estávamos. Em termos da economia, ela própria, eu disse, há 4 formas de medir, portanto, o PIB, as finanças, a forma como está a funcionar a economia e o lado social. E falando do lado social, mais rapidamente, este é o mais fácil de dizer, nós temos 2 números, 20% real de desemprego, não é os 15%, aos 14,7% do INE, é se somarmos os que desistiram de procurar emprego, mais aqueles que estão naqueles programas de envolvimento, mas são 20% real de desemprego. E os 25% real de pobreza, que nos diz o INE, são 2 números para dizer que do ponto de vista social estamos mal. Mesmo que tudo o resto estivesse muito bem, mesmo que o país estivesse com umas finanças públicas fantásticas, mesmo que tudo estivesse muito bem, 20% de desemprego e 25% de pobreza é incomportável, não serve no século XXI num país europeu. E quando falamos da economia, ainda bem que foi o Sr. Ministro Pires de Lima a fechar aqui o debate, falamos da economia e falamos de uma coisa que ele próprio terminou o debate com a palavra confiança. Terminou o debate dizendo que o país restaurou a confiança dos investidores. É mentira. O país, neste momento, paga juros bons a quem lhe empresta dinheiro. Ponto final. Investidor de verdade não é o especulador financeiro. Investidor de verdade é aquele que traz o seu dinheiro não para comprar dívida pública, mas para criar uma fábrica, montar uma empresa. E desses não há nenhum. Zero. Não há nenhum investimento a correr em Portugal significativo, de jeito. Há agora uma extensão, e bem, da Auto Europa, se tudo correr bem do lado da Volkswagen, mas é a única neste marasmo todo. Negociação, não é? Exatamente, mas atenção, mas bem, Eduardo, não é mal, quando nós dizemos assim... Mas deveria existir, se calhar, também para outros. E o tema é exatamente esse, é que termos a capacidade para fazer aquilo que a Irlanda fez há uns anos atrás, ok? Quer dizer assim, trazes para cá a tua empresa e eu não te cobro impostos nos próximos 10 anos, ou cobro-te uma taxa menor de impostos nos próximos 10 anos, se criares X mil empregos. A Irlanda fez coisas destas. E, portanto, coisas destas nós temos que fazer. Não está mal a Auto Europa ter benesses fiscais para fazer o investimento. Está correto, isto está bem. O problema é que é e é porque já cá está. Este tema que o Sr. Ministro Pires de Lima lançou da confiança não está criada, é mentira, ela não está de facto criada. De facto, não há nenhum investimento e não há nada a correr bem na economia. Porque falamos das exportações, não é verdade. Ou seja, as exportações estão baseadas exatamente na Auto Europa e na Galp. Todas as outras exportações já são significativas. Nós olhamos, por exemplo, uma das indústrias bem conhecidas, que é a dos vinhos. A gente fala do vinho do Porto, uma grande exportação. A indústria dos medicamentos, que é muito mais pequenina que a do vinho do Porto, ou muito menos conhecida que a do vinho do Porto, já exporta tanto como a do vinho do Porto, por exemplo. E, portanto, há uma série de pequenas indústrias que estão a exportar, mas estão a exportar fazendo aquilo que se chama roer as unhas. Ou seja, não estão a gerar margem de sustentabilidade. Quando chegarem ao fim do ciclo de produção e for preciso um novo produto, uma nova máquina, um novo aparelho, um novo equipamento, o que quer que seja, não há dinheiro, porque o país está completamente descapitalizado. Vamos ouvir mais uma telespectadora, Nuxa Neves, que nos liga de Rio Maior, tem 62 anos, é enfermeira. Muito boa tarde. Boa tarde, Sr. Jornalista, e também para o Sr. Professor. É o seguinte, Sr. Jornalista, isto de facto, nós retrocedemos bastante. Nós descemos de cavalo para burro.
Ora, quando vem dizer, nós vemos filas e filas de pessoas a quererem tratar, para se dirigir para uma repartição, que vão de noite até fazer filas, para serem atendidas horas, mas muitas horas depois. Isto não é normal. Ora, que é tanta coisa que está mal, que eu não sei, aquela Assembleia da República, para começar, aquelas pessoas todas nem deviam lá estar, porque não fazem falta nenhuma. Portugal para já não tem poder de decisão. Não sei o que é que aquela gente toda está lá a fazer. É seguros de saúde que temos de pagar para aquela gente toda. Além das benesses que têm, são os seguros de saúde, têm médicos, têm enfermeiros, têm tudo. Mas que aquelas pessoas que lá estão não se apercebem das dificuldades que as pessoas têm cá fora. Porque cá fora, a pessoa, se alguém tiver uma fatalidade qualquer, que precise, por exemplo, de comprar óculos, não tem dinheiro, porque com os cortes que tem sofrido, não consegue. Se quiser ir a um dentista, também não consegue. Se quiser ir a um fisioterapeuta, também não consegue. Então, e este país está melhor? Está melhor em que sentido? Então, dizem mal do Estado Novo. Então, no Estado Novo, a gente passava essas dificuldades todas. O pessoa tinha dinheiro. Porquê que eu quero a liberdade? Porquê que eu quero ter a liberdade de me expressar se não tenho dinheiro para pagar as contas? Estas pessoas neste momento estão todas a sentir isso. Temos dificuldades em pagar contas, temos dificuldades disto e daquilo, mas é que são muitas pessoas assim, porque para o governo, as pessoas que ganham 100 euros ou 200 euros de transporte já são ricas. Muito obrigada pela sua... Não pode acontecer, minha senhora. Isto realmente ou dá uma volta muito grande, ou então não sei. Porque como está, é impossível. Muito obrigada pela sua opinião, que aqui registamos. Vamos ver mais uma opinião de outro espectador que nos deixou a sua opinião via Facebook. Paulo Rafael Ribeiro diz-nos que o Estado da Nação, nas palavras de quem nos governa, está muito melhor. Os portugueses não pensam da mesma forma, de certeza, pois sentem na pele o dia-a-dia de privações. Esta é a visão de quem vê estes debates. Ainda assim, há um tema que eu gostava de falar, que é o emprego, ou o desemprego, que continua a ser uma questão sem resposta. Passos Coelho propôs um compromisso nacional para uma sociedade de pleno emprego e propôs que este objetivo seja assumido como um compromisso nacional. É verdade. Mas este compromisso não devia ser do Governo desde o início? Devia, e este é o principal problema. Ou seja, nós de facto, eu disse há bocado, é verdade, se juntarmos os números todos, nós de facto temos 20% de desemprego. Ou seja, 1 em cada 5 pessoas não trabalha ou consegue arranjar umas coisinhas para ir fazendo de vez em quando, com remunerações, sabe Deus quais. E portanto, vamos lá ver, basta fazer uma conta muito simples, aqui a conta é muito simples, se reduzir o desemprego para metade, e esta metade que está desempregada e que vai trabalhar, for trabalhar a salário mínimo, não estou a pedir um grande salário, for trabalhar a salário mínimo, as contas públicas equilibram sozinhas, sem mais nada. Ou seja, o segredo está só aqui no desemprego, não está em rigorosamente mais lado nenhum. Agora, como é que se consegue isto? Consegue-se isto com a tal coisa que estávamos a falar há bocado, com a tal confiança. E é que sem políticos credíveis não há confiança. E não havendo confiança, o investidor não investe. E se não investe, vai gastar. E se vai gastar, aumenta o consumo, e aumenta o consumo, aumentam as importações, e portanto começa de novo o descalabro. Ou seja, no atual modelo, o modelo de desenvolvimento, ou o modelo de crescimento, como se chama em termos económicos, baseado no consumo privado, é um modelo de desenvolvimento que se provou errado ao longo dos anos. Nós deveríamos ter um modelo baseado em exportações e investimento. Só se consegue exportar se produzir, e só consegue produzir se tiver fábricas, só consegue ter fábricas se fábricas ou empresas de serviços. E só consegue tê-las se tiver investimento. E só tem investimento se tiver confiança, e só tem confiança se o país for credível, e principalmente se os políticos forem credíveis. E depois temos as mensagens, como a que foi dita por qualquer das pessoas, quer do Facebook, quer dos telefonemas da Dona Lúcia Neves, aliás, que falou do andamos de cavalo para burro, e fez aqui uma série de críticas ao Parlamento e aos políticos. E, portanto, esta é a imagem que é transmitida, e isto não dá confiança. Deixe-me dizer-lhe aqui assim, uns números muito rápidos para tentarmos pôr uma ideia numa coisa que exatamente a Dona Lúcia Neves disse,
e disse que Portugal não tem nenhum poder de decisão, estes senhores não eram lá precisos para nada. Não é verdade. Não é verdade. Não tem porque não quer. Vamos lá ver. Quando nós olhamos a zona euro, ou olhamos a Europa, se olharmos a Europa, a União Europeia são 28 países. Quando falamos em área, Portugal é o 13º maior. Ou seja, há 12 maiores que Portugal, mas há 14 mais pequenos. Portanto, esta ideia de que somos um país pequeno não é verdade. Quando olhamos ao número de habitantes, então a coisa ainda é pior. Somos o 10º maior país da União Europeia em número de habitantes. Portanto, há só 9 maiores do que nós. Nós somos dos grandes em número de habitantes. Quando falamos em PIB, o nosso PIB está a meio. Somos o 14º em 28, está a meio. E, portanto, o que é que acontece? O que acontece é que não é verdade que sejamos um país pequeno, não é verdade que tenhamos poucos habitantes, não é verdade que a nossa economia seja uma economia fraquinha. Nada disto é verdade. O que é verdade é uma coisa importante, é que se nós somos um país intermédio em dimensão da economia e grande em número de habitantes, quando dividimos a economia por número de habitantes, chamado PIB per capita, aqui sim surge um problema sério. Ou seja, aqui sim passamos para os mais pequenos. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós não somos pequenos, nós não somos poucos, nós não temos uma economia pequena, o que nós somos é pobres. E somos pobres, e nós vimos hoje um Primeiro-Ministro a vangloriar-se no Parlamento, porque vangloriou-se mesmo no ato de abertura, que empobrecemos, e foi bom termos empobrecido. O senhor não pode estar bom da cabeça ao dizer este tipo de coisas, não faz o menor sentido do ponto de vista económico. Não faz mesmo o menor sentido. E, portanto, quando temos as pessoas a dizer coisas como disse a Dona Nuxa Neves, de que Portugal não tem poder de decisão, não é verdade. Não tem porque não quer. Porque quando der o murro na mesa, cuidado, que é o 10º maior país da União Europeia em número de habitantes. E, portanto, é à altura de alguém olhar e dizer, calma, alguma coisa tem que ser feita. Em relação ainda à aplicação dos fundos comunitários, que foi outro dos temas que hoje também foi abordado, o Primeiro-Ministro dizia que o Governo não anda a resolver os problemas dos privados quando fazem apostas económicas erradas, que também foi uma afirmação bastante criticada pela oposição. Certo, vamos lá ver. Porquê é que o Sr. Primeiro-Ministro disse isso? O Sr. Primeiro-Ministro disse isso porque se tornou pública uma notícia de que o Dr. Ricardo Salgado lhe foi pedir dinheiro emprestado, não a ele, mas à Caixa Geral de Depósitos, portanto lhe foi pedir o patrocínio para obter dinheiro emprestado à Caixa Geral de Depósitos para salvar o Grupo Espírito Santo. Atenção, vamos lá para casa dizer uma coisa, o Grupo Espírito Santo é uma coisa, o Banco Espírito Santo é outra. Não estamos a falar do Banco Espírito Santo, estamos a falar do Grupo Espírito Santo. O Banco Espírito Santo terá os seus problemas, mas quem está falido não é o banco, é o Grupo Espírito Santo. E, portanto, o Sr. Primeiro-Ministro vangloriou-se por causa disso. Ora, é vangloriar-se de uma coisa que nem sequer podia fazer. Ou seja, mesmo que ele quisesse emprestar o dinheiro ao Sr. Dr. Ricardo Salgado, não podia, está impedido de o fazer. Da mesma forma, tivemos o Dr. António José Seguro hoje no Parlamento a dizer uma barbaridade do tipo de não foi preciso dinheiro para a capitalização dos bancos, portanto ponham-no ao serviço da economia. Cuidado, ainda temos o problema GES-BES para resolver e, portanto, não gastem esse dinheiro porque nada disto está seguro. E, portanto, se o gastarem é que aí sim temos alguma insegurança. Neste momento estamos perfeitamente seguros e há uma mensagem boa lá para casa, para as pessoas em casa que perguntam sempre se é a altura de ir buscar o dinheiro ao BES. Não é a altura de ir buscar o dinheiro ao BES, o dinheiro está protegido. E, portanto, essa mensagem vamos ver, os fundos estruturais vêm aí, o Governo apresentou um plano para a aplicação de alguns deles que tem uma série de medidas corretas, tem uma série de medidas bem pensadas, mas tem coisas como o trambolho da Trafaria, ou seja, como vou fazer um porto de águas profundas a sul do Tejo. Eu dou uma conta que é muito simples de fazer, significa um caminhão por minuto na ponte 25 de Abril. O que representa Abreu Porto, do lado de lá, é um caminhão por minuto na ponte 25 de Abril. Portanto, olhem para o trânsito da ponte 25 de Abril e ponham lá mais um caminhão em cada minuto e vejam o que é que aquilo dá. Portanto, são pessoas que não fazem a mínima ideia dos impactos das decisões que tomam. E, portanto, o que nós precisávamos, acima de tudo, não é só de decisões esclarecidas, é, acima de tudo, de pessoas que tenham visão e que saibam o que estão a fazer, que não é o caso, e começa a ser muito preocupante. E, como eu dizia, isto vai se arrastar até 2016, até meados de 2016. E eu temo, com estes números que a gente acabou hoje aqui de conversar, que nós não vamos chegar a meados de 2016. Alguma coisa de muito mal vai acontecer num país que basta passar na rua para nós percebermos que alguma coisa está realmente má no Carlos, país. temos que terminar. Uma última questão. Seguro acusou Passos de destruir em 3 anos 3 gerações, mas o líder do parlamentar do PSD diz que o país está melhor, que a maioria e a coligação governativa estão coesas e estáveis e diz que a oposição está muito frágil.
está muito frágil? Vamos lá ver. O Dr. Luís Montenegro é famoso por essa frase. Ele hoje disse, foi a terceira vez que a disse, agora com uma intuação diferente, mas foi a terceira vez que a disse, que é: o país está melhor, mas as pessoas estão pior. Quer dizer, esta frase foi dele. Quer dizer, basicamente o senhor tem a inteligência emocional de uma bota da tropa. Quer dizer, alguém que diz isto não pensa o que está a dizer. E ele já foi a terceira vez que o repetiu. Começa a tornar-se grave, é um caso patológico acima de tudo. De facto, a oposição está fraquinha, e está fraquinha porque há uma guerra civil neste momento dentro do PS, e porque quer o Bloco de Esquerda, quer o PCP, se acantonaram nos seus cantos e não saem de lá. E, portanto, não são neste momento nem alternativas de poder, nem o querem ser. Portanto, como não são nem o querem ser, porque, atenção, eles sabem sê-lo. Basta olharmos para Loures, por exemplo, onde o Bernardino Soares fez de imediato um acordo com o homem do PSD que vinha das Caldas da Rainha. Portanto, basta olhar para isto para percebermos que o PCP, quando é convidado a governar, sabe fazê-lo e sabe o que é que tem que fazer. O problema é que o PCP Nacional não quer ser parte do governo. E, portanto, de facto, temos uma oposição fraquinha? Temos. Que temos um governo forte? Tenho seríssimas dúvidas. Todas as guerras que nós vimos, cada vez que o Sr. Ministro da Economia fala em baixar os impostos. Cada vez que o Sr. Primeiro-Ministro fala em subir os impostos. Se dissermos que isto é um governo que é coeso, vou ali já venho, não pode. Carlos Paz, muito obrigada pelos seus comentários. Volto a contar consigo na próxima semana. Esta Assembleia Geral fica por aqui. Quando consigo, amanhã. Até lá.